grande parte da divergência entre o Presidente Trump e a União Europeia, ou e a Europa em geral, era entender que havia uma repartição injusta dos encargos com defesa. Desde a última sessão, desde o último Conselho do Atlântico Norte, onde o Presidente Trump esteve presente até aos dias de hoje, houve uma evolução muito significativa, infelizmente muito fruto da guerra, e se olhar para o conjunto dos Estados-membros da União Europeia, que fazem parte da NATO, no seu conjunto, já ultrapassam, aliás, a meta dos 2%. Acha que isso acalma o presidente eleito Donald Trump? Acho que é uma realidade que ele terá seguramente em conta. Segundo lugar, os Estados Unidos têm, a Europa tem efetivamente um excedente comercial muito significativo com os Estados Unidos. E o presidente Trump quer reequilibrar esta situação. Isso, obviamente, é um desafio para as nossas economias, mas também é um objetivo que o Presidente Trump não pode ter desligado do objetivo de a Europa assumir uma maior cota no seu esforço de defesa. Porque enfraquecer a economia europeia é dificultar que a Europa assuma maiores responsabilidades na sua própria defesa. Portanto, nós vamos ter que ter com os Estados Unidos um diálogo franco de países que são amigos, de países que são aliados, de países que são parceiros e que têm uma relação que está, obviamente, acima de quem circunstancialmente exerce funções do lado de cá do Atlântico ou do lado de lá do Atlântico. Mas durante essa circunstância, portanto, os próximos 4 anos, não é só a questão da defesa que incomoda o Sr. Trump. Não, também é a questão comercial. Exato. Vamos ver, num momento de guerra militar, abrir uma guerra comercial é seguramente deitar gasolina sobre o fogo. Segundo lugar, não há nenhuma guerra comercial que promova a prosperidade, nem do lado de cá do Atlântico, nem do lado do Atlântico. Terceiro lugar, nós temos que olhar não só para as tarifas anunciadas relativamente aos produtos europeus, mas também relativamente anunciados a outros, porque o efeito colateral de outro tipo de tarifas relativamente a outros grandes produtores globais, como é a China, não deixará de impactar também no mercado europeu. Portanto, eu acho que é fundamental que possamos compreender as coisas no seu conjunto. É justo, razoável e corresponde à opção europeia reforçar a nossa autonomia em matéria de defesa. Continuarmos a investir mais na nossa própria defesa, aliviando seguramente o esforço que os Estados Unidos têm feito relativamente à segurança da Europa, porque sabemos que os Estados Unidos têm agora outras prioridades geopolíticas. Mas para que isso seja possível de fazer, nós temos que simultaneamente proteger a nossa própria economia e é do interesse dos Estados Unidos, também pelo esforço de defesa que nós temos que fazer, que não enfraquecer a economia europeia. Portanto, eu sei que são sistemas separados, mas não podemos olhar para eles sem compreender que eles estão, de alguma forma, interligados e, portanto, a negociação com os Estados Unidos vai seguramente ser difícil, vai seguramente ser dura, mas, como acontece, tem que acontecer entre aliados, tem que ser bem sucedida. Mas a minha questão é, o que é que lhe podemos oferecer? Primeiro, compensações? Primeiro, disponibilidade para o diálogo. Essa é absolutamente fundamental. Respeito, ouvir o que tem a dizer e trabalhar como é que podemos, de uma forma que seja vantajosa para a Europa e vantajosa para os Estados Unidos, encontrar aqui um ponto de encontro. E nesse contexto, como é que depois da eleição de Trump é que a União Europeia também se deve voltar a posicionar em relação à China? Eu acho que a primeira questão que se coloca à União Europeia não é como é que se posiciona relativamente aos Estados Unidos e como é que se posiciona relativamente à China. É como é que se posiciona no mundo. Porque nós vivemos hoje num mundo que é multipolar. E a Europa tem de olhar para o mundo num horizonte de 360 graus e não só para os Estados Unidos e para a China. Nós temos vários continentes, temos nas Nações Unidas 192 países e a Europa tem de conseguir reconstruir uma relação de parceria, ser uma rede global de parcerias, tendo em conta a diversidade daquilo que é o mundo hoje. Eu recuso essa ideia de que há um Sul global, porque o Sul é plural.
tal, aliás, como o Norte também é plural. E nós não podemos pôr, digamos, tudo ensacar no mesmo pacote países como o Brasil, ou como a Nigéria, ou como a Indonésia, só para dar 3 exemplos de países que têm uma população que é metade da população de toda a União Europeia em conjunto. E é, portanto, nessa diversidade, da Nova Zelândia até ao Brasil, que a Europa tem de ser capaz de tecer uma rede de relações de parceria em África, na América Latina, na Ásia, na Oceania, e esse é que é o grande desafio da Europa.